Havia duas árvores no jardim, de Rick Joyner. Parte 1. O conflito das eras. Capítulo 1. As duas árvores. Havia duas árvores no jardim do Éden que desafiaram o curso de toda a raça humana: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essas duas árvores continuam a nos desafiar. Quando nos tornamos cristãos, estes desafios não terminam, eles devem aumentar. Muitas vezes teremos de escolher entre o fruto dessas árvores. Entre eles se encontra o ponto principal da dicotomia entre o reino de Deus e a presente era maligna. A árvore do conhecimento e a árvore da vida são símbolos de duas linhagens espirituais, ou árvores genealógicas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história de duas linhagens. O entendimento dessas linhagens pode nos ajudar a entender os erros mais comuns que toda a raça humana tem cometido, incluindo aqueles que têm guiado a igreja erroneamente. Satanás não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento somente porque era uma proibição do Senhor. Ele a tentou com isso porque a fonte do poder de Deus estava enraizada naquela árvore. E mais, o Senhor não implementou essa restrição apenas para testar Adão e Eva. Ele proibiu que se comesse daquele fruto porque sabia que estava envenenado. Quando ele instruiu Adão a não comer da árvore do conhecimento, ele não falou: "Se você comer daquela árvore, eu vou te matar. Mas, no dia que você comer, isto vai te matar." Não foi apenas a desobediência do homem que trouxe morte ao mundo. Foi o fruto dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um poderoso modelo bíblico da lei, como o apóstolo Paulo declarou. O poder do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Isto é assim porque é através da lei que nós obtemos nosso conhecimento do bem e do mal. Devemos pensar sobre como este conhecimento traz morte, até vermos o fruto. O conhecimento do bem e do mal nos mata por nos desviar do único que é a fonte da vida, a árvore da vida, Jesus. A árvore do conhecimento nos faz colocar nossa atenção em nós mesmos. O pecado é autorizado pela lei, não apenas porque o mal é revelado, mas também o bem. Isso nos leva à corrupção ou à justiça própria, e ambos levam à morte. É importante que a árvore do conhecimento esteja fundada no centro do jardim, Gênesis 3:3. O egocentrismo é a principal enfermidade com a qual somos acometidos através da árvore do conhecimento. Depois que Adão e Eva comeram seu fruto, a primeira resposta foi a inspeção pessoal. Antes de comerem, eles não tinham nem mesmo percebido sua nudez. Sua atenção estava no Senhor e nos propósitos para os quais Ele os havia criado. Após comerem do fruto, o bem e o mal, que eles agora conheciam, forçou-os a medirem-se a si mesmos. Não há maneira mais fácil de nos manter afastados da árvore da vida do que ter o foco da nossa atenção em nós mesmos. Isto é o que a lei conclui. Por causa disso, Paulo chamou de o ministério da morte e o ministério da condenação. 2 Coríntios 3, 7 e 9. Quando definimos a árvore do conhecimento como sendo a lei, não estamos nos referindo apenas à lei de Moisés. Frequentemente pensamos no Velho Testamento como a lei e o Novo Testamento como graça, mas isto não é necessariamente verdadeiro.
A velha aliança é a letra e a nova aliança é o Espírito. Se lermos o Novo Testamento com um coração de velha aliança, será apenas lei para nós. Teremos uma religião morta com uma justiça que é baseada na submissão a mandamentos escritos, ao invés de um relacionamento vivo com o nosso Deus. O Senhor disse que enviaria o seu Espírito para nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade está em Jesus, de quem o Espírito foi enviado para testemunhar. Efésios 4:21. A Bíblia é o presente mais precioso e maravilhoso do Senhor para o seu povo, mas a ela não foi feita para tomar o lugar do Senhor nem do Espírito que ele enviou. A Bíblia é um método, não um fim. Conhecer o livro do Senhor não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conhecer o Senhor do livro. Os muitos erros e divisões no corpo de Cristo não são pelas falhas na Bíblia, mas pelo nosso mau uso dela. Algumas das leis e princípios que temos retirado do Novo Testamento se parecem com o que os fariseus fizeram no Velho Testamento. Isso nos faz tentar medir nossa espiritualidade através do quanto nos conformamos com a letra. Nossa espiritualidade não é fundada na adaptação à forma, mas na formação de Jesus dentro de nós. Foi por uma boa razão que o Senhor nos instruiu a julgar os homens pelos seus frutos. Um papagaio pode ser ensinado a falar e a fazer a coisa certa. Satanás frequentemente vem como um anjo de luz, proclamando as Escrituras, e seu trabalho geralmente se conformará com a letra, mas somente Jesus pode produzir o fruto que é vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3:6. Se lermos as Escrituras pelo Espírito, elas vão testificar de Jesus e serão vida. As Escrituras foram feitas para serem um testemunho dele. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. O Espírito foi enviado para nos guiar a ele, através das Escrituras, e nos guiar em todos os aspectos de nossas vidas. Ler as Escrituras sem o Espírito traz apenas o conhecimento do bem e do mal, que na verdade traz morte. Satanás pode falsificar a forma, mas ele nunca pode falsificar o fruto do Espírito, que é Jesus, a árvore da vida. Até um certo ponto, o homem é capaz, por várias razões egocêntricas e enganosas, de mudar o seu comportamento externo. Só o Espírito pode mudar o coração de um homem. Por isso, o Senhor procura corações de homens e Ele está procurando o coração de seu Filho neles. A primeira ação da criação do Senhor foi produzir luz. Imediatamente depois, o que Ele fez foi separar a luz das trevas. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Quando o Senhor recria um homem e este nasce de novo, ele imediatamente começa a separar a luz das trevas em sua vida. Quase inevitavelmente, no nosso zelo por ele, tentamos assumir este trabalho e executá-lo pela única maneira que sempre conhecemos, através do conhecimento do bem e do mal. Esta batalha entre lei e graça e entre carne e espírito é a fonte de discórdia interior que aflige a maioria dos cristãos. Também é o maior ponto de conflito entre a verdade que liberta o homem e as mentiras do inimigo, que tem o objetivo de oprimi-lo e subjugá-lo. No terceiro dia da criação, o Senhor estabeleceu a lei física e espiritual, que foi de suma importância.
Ele ordenou que as árvores só poderiam dar fruto de sua própria espécie e produzir semente de sua própria espécie. Gênesis 1, 11 e 12. Os frutos dessas duas árvores serão para sempre, separados e distintos, como o Senhor Jesus testificou. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas 6, 43 e 44. O apóstolo Paulo, além disso, testificou: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Nós não podemos produzir fruto que é vida enquanto estamos compartilhando da árvore do conhecimento. Do mesmo modo, se estamos compartilhando da árvore da vida, não vamos produzir o fruto da árvore do conhecimento, que é morte. Uma árvore só pode produzir fruto da sua espécie. Referências bíblicas sobre árvores são muitas vezes símbolos de linhagens familiares. Para que Cristo seja formado no homem, sua semente tem de ser semeada no homem. Igualmente, para que o homem do pecado seja formado no homem, aquela semente também tem que ser semeada no homem. O fruto de uma semente não pode ser ceifado, a não ser que tenha sido primeiramente plantado. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, eles foram destinados a perpetuar o fruto daquela árvore e, consequentemente, a morte se propagou para todos os seus descendentes. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, determinou que ele iria redimir o erro deles. Ele plantou no homem a semente que iria produzir de novo a árvore da vida no homem, Jesus. Através dele, a vida verdadeira do homem seria restaurada. Sua semente é uma semente espiritual semeada pelo Espírito Santo através de profecias. Nenhuma carne poderia gerá-lo como o Pai, mas toda carne poderia recebê-lo. O Senhor prometeu à mulher transgressora que uma semente viria à luz através dela e pisaria na cabeça da serpente, que a enganou. Gênesis 3:15. Nos primeiros 2 filhos gerados da mulher, discernimos as sementes de cada árvore.